Não vai ser do jeito que você quer. Você programa uma coisa, mas vai ser sempre pior do que você imagina. Tem sempre gente que não cuida da própria vida. Eles vão bater em você. Você vai ter que cuidar da sua vida e vai ter que prestar atenção neles, que eles não estão cuidando da vida deles. Então é o seguinte, respira fundo. O pior ano nem começou. Quando eu entrei no pior ano para me desbloquear, mas quando eu vi você discipulando milhares de pessoas. A vida vai ser desse jeito. Você programa um negócio, o negócio é para ser top e começa sempre uma desgraça. Quando o Pablo falava na live do pior ano, ele falava também de Deus. E eu não acreditava em Deus, era contra Deus. Filha, você não precisa decorar versículo. Você só precisa ter uma vida abundante. Isso vai falar mais que qualquer palavra. Eu tava conversando, eles perguntaram qual que era a minha dor. Tipo, tomar banho natural, aprender sobre esposa, aprender sobre matrimônio. Eu entrei num programa, só que o cara, meio doido, ele fala de Deus. E hoje eu olho pro meu pai, eu sei quem ele é, eu olho pra minha mãe e você passou uma coisa muito foda pra mim, assim, que honra é aceitar eles como eles são. E ali, naquele momento, o meu marido disse, ok, não há problema. Se ele fala de Deus, vamos aprender sobre isso. Foi como Deus falou pra mim, Davi, é isso aqui, Maria, é isso aqui. Você sabe o que é você desbloqueado? Não, sabe não. Ah, você quer saber? Então vai ter que apertar Ctrl Alt Delete pelo menos 60 vezes. E emagreci 30 quilos. Foi que em 60 dias de pior ano, a gente emagreceu, somando aí, todo mundo, 29 toneladas. Olha isso aqui. Falta 5 minutos para as 3 da manhã. Eu tô aqui até agora. Cheguei aqui, a palestra era 7h30, tô falando com os 10 e 1. E eu separei aqui as pessoas que tomaram a decisão de dobrar a energia pro próximo ano. Eu tô aqui nesse horário e não consegui ir embora, sabe por quê? Porque eu ouvi essas pessoas, os grandes feitos que têm acontecido na vida delas, alimenta minha alma e meu espírito. E eu quero saber de você, você tá pronto para a próxima fase, uma nova fase da sua vida. Esse é o tempo. Você tá assistindo isso aqui por causa disso. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é muito bom e sempre ouve as minhas orações. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça que é infinita. Eu entro no agora, eu vivo hoje. Eu renovo a minha identidade, o meu propósito. E eu desconecto de tudo aquilo que não faz parte daquilo que o Senhor me chamou. Eu visualizo um dia de desfrute. Eu conecto com a minha família, com a minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os nossos negócios. Mas principalmente, tudo antes é sobre o reino. Eu estou pronto, ó Deus, para conectar uma nova fase e tocar o terror na terra. Eu não tenho uma rotina absoluta, eu sempre troco ela. É igual temporada de série. Numa temporada eu faço de um jeito, na outra eu vou trocando, porque eu aprendi isso lá no meio da selva,
O animal que é abatido, a pessoa que tem problemas, as pessoas sabem os movimentos dela. Na temporada que eu tô agora, pra você ter uma noção, eu tô acordando 3h58. Eu sempre acordo em horários quebrados, isso tudo para quebrar o modelo mental. Mas eu acordo às 3h58, malho das 4 às 4h52, vou pra live no YouTube, faço uma live aberta do 4h59, depois eu dou uma aula. Depois, e lá eu faço o boot, leio a palavra. Depois eu tenho meu momento de fazer exercício de novo. Esse exercício é uma caminhada, uma corrida, bem prática mesmo, bem pouca. Ei, me fala uma coisa. Tô aqui com o Jacarandá e ele é o cara que tá me ensinando isso aqui, ó. Não sabia a postura, não sabia a respiração certa, não sabia me posicionar, não sabia nem a pisada. Ô, Otávio, o que faz uma pessoa insistir em fazer uma coisa que ela não sabe por muito tempo? Porque ela acha que ela sabe, mas ela não sabe. Precisa de alguém para orientar. Porque ela é muito inteligente, mas não sabe como fazer. O que adianta inteligência e não tem a sabedoria? Ele carrega a sabedoria, vai alavancar meus resultados. Por que eu não vou fazer? Faz com ele. Conecta. Conecta com quem tem o resultado que você não tem, que você vai aprender a ter. Bora. Bora. E aí eu vou passar aula, nado em piscina gelada, leio a Bíblia de novo e descarrego algumas coisas que eu tenho para fazer com alguns executivos. Tem um grupo com 7, comigo são 8 nos nossos negócios, no nosso grupo. E isso aí, tudinho que eu te falei, acontece até às 8 da manhã. Tomo café com os meus filhos, levo eles na escola. O problema da escola é justamente o nome, escolarização. A gente não tem que treinar crianças e adolescentes para virarem adultos programados para a revolução industrial, para o mercado de trabalho, não. A gente tem que treinar eles para o reino. Isso é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque é um modelo que ninguém está questionando. Então, eu não estou estimulando os meus filhos a fazerem faculdade, eu não estou estimulando eles a ter trabalho. Eles são empreendedores desde pequeno, eu ensino riqueza, eu ensino reino para eles. Isso, todo cristão devia entender isso, deveria entender isso, desde cedo. Então a escola, quando começa a falar assim, ó, isso aqui é a Bhaskara. Eu sei que eu vou parecer ignorante agora para você, mas nem os engenheiros sabem explicar a Bhaskara. Eles conhecem a teoria, mas na prática ninguém usa. Certa vez uma professora de matemática falou assim para mim, mas isso é pura ignorância, tem que ensinar. Eu falei, ensinar por quê? Para passar no vestibular. Eu falei, mas depois do vestibular vai usar para quê? Para nada. Um cara falou uma vez, um engenheiro, aluno meu, não, eu já usei Bhaskara. Eu falei, você aplicou num projeto? Ele falou assim, apliquei. Eu falei, interessante. O projeto vingou? Ele falou, não. Eu falei, nossa, que interessante. Tem coisas que são ensinadas que não fazem sentido, é só gordura de conhecimento. Conhecimento que não vira prática, ou seja, não transforma em sabedoria, não serve para absolutamente nada. Então o que a gente tinha que ensinar era uma base, não um teto para as crianças pensarem que são profissões. Você não é a sua profissão, você não é professor, você não é advogado, você não é médico. E essa é a primeira geração que você vai observar, e já está observando, pessoas largando esses super cargos, porque as pessoas amaram mais a função do que a identidade. Esse é um grande problema. Não sou contra a profissão, já fui atendente de call center, já fui técnico de informática, já fui instrutor de treinamento, já fui coordenador, já fui gerente, já fui diretor de empresa. Tive uma longa vida no CLT. E eu acho o seguinte, salário é uma ajuda de custo enquanto você aprende, não é uma recompensa. O salário, ele sempre tem que ser ruim para você, porque o dia que ele for bom, você vai querer casar com ele e falar, nunca mais vou te largar. Só que você não nasceu para isso. E se todo mundo te ouvisse? Se todo mundo me ouvisse, ia todo mundo empreender, ia todo mundo entrar numa comunidade, todo mundo ia fazer troca de energia. Mas como nem todo mundo vai me ouvir, e nem todo mundo que ouve pratica, é só para poucas pessoas. Você acha que essa mensagem que você carrega é para qualquer um? Eu tenho certeza que não. Para isso funcionar na sua vida, você tem que deixar de ser qualquer um. Você tem que entender que você é um único, feito por Deus, de um jeito que não tem dois repetidos. Eu sou gêmeo, eu nasci, eu e meu irmão, nós somos gêmeos. Vocês não são iguais. Vocês são só semelhantes. Deus não fez ninguém igual, porque ele não é industriário, ele não faz nada em série. Alguém fala pra mim, eu sou raro. Mentira, você é único. E quando você entende essa unidade sua com o Senhor, essa coisa unitária sua, essa individualidade que inclusive é um princípio, você fala, eu não vou me curvar para profissão, eu não sou da tal religião, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. E quando você entende isso, aí sim, tudo começa a mudar.
Então, ao invés de buscar escolarização para o seu filho e para você, vai buscar sabedoria. Você sabia que os maiores bilionários do mundo, eles não terminaram nem o ensino médio, ensino fundamental? Vários nem foram para a faculdade. Depois você pergunta para os meus filhos, vocês vão para a faculdade? Vocês vão fazer faculdade? Eles dão uma gargalhada e falam, a gente vai fazer, a gente vai construir faculdade, porque tem muita gente que gosta disso. Então é uma coisa interessante. É muito doido você ver um menino de 6 anos falando isso. Pablo, e aí? Aí é o seguinte, sempre contente com a fase que você está vivendo e sempre insatisfeito positivamente, esperando a próxima, senão você vai acostumar. Seu cérebro é um mestre em parar de crescer. Talvez eu faça alguma live, geralmente eu faço alguma live dentro do carro, que dá 12, 13 mil pessoas ali. E quando dá 8 horas da manhã, eu fiz todas essas coisas. E tem gente que está acordando às 8 da manhã. E aí depois disso, nesse ano que eu estou vivendo de 2021, que é meu pior ano, só que ele bateu com o meu ano dos 7 ciclos, ele bateu no meu 7º ciclo, que é o desfrute. Então eu trabalhei pouco, eu fui poucas vezes para a empresa, passei mais de 40 dias num período sem ir lá. Pra você ter uma noção, de julho até novembro, eu não consegui repetir uma ida seguida de 2 dias seguidos na empresa. Então eu não tenho dedicado às coisas de trabalho esse ano, é um ano realmente de desfrute. A minha rotina então, ela é cíclica, eu não coloco ela como permanente, tudo porque eu entendo um pouco do cérebro. O cérebro entra em estresse, em fardo, quando ele fica repetitivo demais. Então eu acabo uma temporada, eu paro de fazer aquelas coisas, eu começo a trocar o comportamento por outras coisas. E isso tudo é só a parte da manhã. Eu almoço em casa com a família, depois do almoço eu durmo 1 hora, eu acordo esse horário, mas eu durmo e isso é um sono assim, e é muito bom para o sistema cardiovascular, por causa disso eu gosto de dormir. Se dependesse da minha energia eu não dormiria, mas é uma questão de hábito para conservar o coração precisa de descanso. Eu acho que eu me apaixonei pela simplicidade dele, sabe? Porque até hoje eu me pergunto assim, o que eu vi demais nele? E eu não sei, eu acho que desde muito jovem ele tinha uma garra, uma determinação, uma força que era meio que incomum, sabe? Acho que foi isso que me chamou a atenção nele. Ele não tinha nada demais, assim, mas eu acho que era a força dele, a garra que ele tinha, a determinação que ele tinha, sabe? Acho que foi isso que me chamou a atenção nele no começo. Então, o tempo com a Carol é o seguinte, a gente acorda junto, dorme junto, ela também toma café da manhã junto. Eu sempre almoço com a Carol. Talvez num ano que tem 365 dias, eu fique de 5 a 8 dias fora de casa. Então, não existe isso. Esses dias fui convidado para almoçar com o governador e, vamos almoçar. Falei, não almoço, vamos tomar um café, outra coisa, almoçar é em casa. Então eu tenho uma dedicação em relação a isso, no almoço. Quando eu não estou aplicando treinamento, eu dedico meu tempo com ela, a gente sai junto, a gente tem as escapadas de deixar os meninos aqui em casa, a gente sai junto. Eu gosto muito de ouvir a Carol. Eu tomo muitas decisões e eu sempre chego nela para sentir como é que está o coração dela, né? A gente gosta muito de viajar, ela que programa isso, a gente viaja bastante. Talvez a gente viaja umas 2 vezes por mês. Às vezes a gente viaja para o próprio resort que a gente tem, mas a gente, se dependesse dela, a gente ia viajar, a gente ia morar na viagem, né? A gente passa muito tempo junto, a gente ora. É claro que quando você vê um EDP ali, quando eu estou vidrado em alguma coisa, eu dedico 100% do meu tempo naquilo, né? Foi fruto de uma indignação, de estar muito distante das pessoas que eu queria estar. E eu não adiantava, não entendia nada que elas falavam. Eu ganhava 20 vezes menos que elas. A culpa era só minha, que a frequência era minha, né? E aí juntou com uma coisa que sempre a gente fez no final do ano na igreja, e estava escrito assim, ó, se prepare para o melhor ano da sua vida. E eu lembro que a maioria dos irmãos que faziam aquilo, orava e tudo, não mudava nada.
E aí eu já peguei essa crise e eu falei, eu vou fazer o contrário desse bilhete para ver se funciona, né? Eu vou chamar isso de pior. E o pior não é um ano ruim. O pior é não tem nada mais assustador que ele. Foi o ano onde eu li livros que eu nunca tinha lido antes, né? 52 livros. Foi o ano que eu modelei 52 pessoas. Eu não assisti nenhum filme sem propósito, foi só documentário. Eu não me diverti em absolutamente nada. Eu dediquei sangue, suor, lágrima e gordura. Resumindo, quando eu fiz isso em 2008, 2009, eu me tornei executivo desse grupo de telecomunicação com 200 mil funcionários. Eu me tornei o executivo mais novo do país. Então é pancada, sabe? A nossa vida é agitada, a nossa vida é movimentada. É desafiador por causa disso, mas é maravilhoso. Um ano parece que demora demais, mas para quem não está fazendo as coisas, um vagabundo demora muito, né? Mas para quem está produzindo é muito rápido. E aí eu produzi em 2008, já fiz esse piorando já 3 vezes. E agora eu estou entrando no meu quarto. Então tem como você acelerar o tempo. O tempo é uma frequência. E aí quando você governa sobre isso, você começa a colher resultado de uma década. Isso é um salto na física quântica, isso é um salto quântico. Só que tem que dedicar tudo. O pior é para falar que não é ruim. Ruim é um ano que não deu resultado. O pior, você vai dar resultado, só que vai custar seu sangue, vai custar seu suor, vai custar sua lágrima, vai custar sua gordura. O que impede as pessoas de crescer é não querer pagar o imposto da vida. Tudo na vida tem imposto, cara. E a gente está disposto a pagar esse imposto. Você poder analisar e pensar, o gari ele paga um imposto muito alto para ser gari. O gari é mais corajoso que eu. Eu não tenho coragem de pagar o imposto que o gari paga. De ser mal remunerado, de trabalhar em pé, ter dor nas costas, trabalhar debaixo do sol, não ser reconhecido. Esse imposto é altíssimo. Ele paga caro para isso. Mas o médico também paga um imposto. Tem que passar no vestibular, 200 por vaga, então o cara tem que estudar pra caramba, mais que todo mundo para poder passar. Depois que entra na faculdade tem que fazer mais 6 anos de faculdade, mais 3 anos de especialização, ou 4, para se tornar médico, para ganhar 20, 30 mil por mês. Esse imposto é muito alto. E aí a pergunta que eu te faço é, qual é o imposto da vida que você quer pagar? Todo mundo paga imposto, até você que acha que você não paga imposto, você paga imposto. O gari paga o imposto dele, o médico paga o imposto dele, a gente paga o nosso imposto. Então a grande sacada da vida é escolher qual imposto você quer pagar. Quando você tem amor no ato de pagar o imposto, você paga com mais força. Você vai casar com uma mulher feia, tem imposto. Você vai olhar pra cara dela todo dia e você vai, nossa, que mulher feia. É caro isso aí. Você vai casar com uma maravilhosa, tem imposto. Um monte de gente vai ficar sediando e falando com ela. Tudo na vida tem imposto. Não tem uma opção que não tem imposto. Na verdade, eu acredito que chegar onde eu cheguei é trilhar um propósito que tem no meu coração. Eu acho que tem gente que consegue ir mais longe. Eu vi pessoas indo mais longe, usando isso. É uma ferramenta física, emocional e espiritual. A maioria das pessoas tem 5 perfis de pessoas. Os zumbis, os escravos, os escassos, os abundantes e os transbordantes. Depois que você vive o pior ano, você nunca mais quer fazer parte de nenhum dos 4. Você quer ser um transbordante que não para de crescer. O que é um zumbi? O zumbi está no estado de miséria. O escravo é aquele que gasta 1 litro de suor por dia para beber 1 litro de água. O escasso, ele tem só um pouquinho e morre de medo de perder o tempo inteiro. Ele não tem nem para ele nem para os outros. O dele é só questão de sobrevivência mesmo. Ele acha que tem um pouquinho, ele já perde aquilo porque ele morre de medo de perder. O abundante, ele tem só para ele, então tem abundância em recursos, mas é só para ele e para os seus. Em volta ninguém ganha com isso. Mas o transbordante, milhões de pessoas ganham. É só crescer em transbordo. Em 2016, eu comecei o 459 e tinha 2 pessoas na live. E ficou alguns dias com 3, com 4, depois foi subindo, 10, 20, 30, 50, subiu para 100, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mil, 100 mil. E já teve semana que a gente fez com 125 mil pessoas acordando nesse horário.
Eu conheci o Pablo através do vídeo do abraço. E aí eu disse, bom, esse cara parece que é meio espírita, meio evangélico. Só quero saber quem é esse rapaz, porque ele falou diretamente ao meu coração. Eu entendi que era aquilo que eu precisava na minha vida, né? Daquela experiência. Eu comecei a acompanhar ele a partir do 459, né? De todo aquele projeto que tinha para poder... Se acordava cedo e assistia as lives dele, né? E cada vez que eu assistia, eu ia sendo mais e mais tocada por aquela verdade que ele propagava. Eu assistia sozinha, mas eu fingia que o fone não estava funcionando para minha esposa assistir também comigo. Foi algo assim que aconteceu por como disse assim, ela fez com boas intenções, mas eu não aceitava aquilo. Eu não podia ouvir o Pablo Marçal 5 horas da manhã no meu pé de ouvido, porque eu tinha mas eu pegasse ele e forcava. Botei um apelido tão feio nele que hoje eu tenho vergonha até de dizer. O 459 é uma forma que eu vi de fazer a pessoa pagar por algo gratuito. Eu percebo que quando alguma coisa é de graça, ninguém dá valor. E como eu não queria cobrar dinheiro, eu queria cobrar o sono dela. O horário da 5 é o horário mais poderoso da reposição de sono. É o sono reparador. E quando eu fiz isso, eu propus para as pessoas acordarem na madrugada, era a forma dela pagar por aquilo, por aquele conhecimento. Um monte de gente morre de vontade de assistir e não fica salvo, por exemplo, as lives, e elas não conseguem assistir porque elas não levantam. E aí o que eu percebo? Quando a pessoa está disposta a pagar por algo, como eu não queria uma troca monetária, mas eu queria uma troca individual dela, abrindo mão daquilo que é legítimo, que é um descanso dela, eu queria que ela entendesse o seguinte: se você acordar, você vai ser beneficiado. E isso é um reflexo para a vida, porque todo mundo está dormindo. A cama pode ser duas coisas, ou um leito real ou um caixão. Leito real, você deita porque tem que carregar a bateria, você não deita porque você está cansado. E você acorda louco, porque sua vida quando está acordada, você não quer, você está muito boa a sua vida, você não quer ficar na cama. As pessoas que ficam muito tempo na cama é porque a vida acordada é um lixo. Então, quando eu fiz isso, a primeira coisa é tirar você da sua zona de conforto. Depois também comecei a falar, vai tomar banho na água fria. Depois vai fazer boot, né? O boot cerebral. Ele é uma mentalização. E depois você começa a mudar tantos hábitos, mas um hábito poderoso, que é levantar cedo, ele vira um hábito cascateado. Ele começa a jogar energia em outros hábitos. E hábitos não andam sozinhos. Eles andam em duplas, em trios, em quartetos. Não adianta. Não adianta que você vai arrumar um hábito sozinho e instalar ele nunca é isolado. O acordar cedo fala mais sobre sacrifício, é uma forma da pessoa mudar a rota mental dela. Sim, nessa trajetória a gente abriu mão de muita coisa. A gente teve que abrir mão, em primeiro lugar, do nosso ego, muitas vezes. A gente teve que abrir mão da nossa reputação. A gente teve que abrir mão de uma zona de conforto, porque agora a gente estava em exposição. A gente teve que abrir mão do conforto de estar perto da nossa família, de estar perto dos nossos pais. E a gente teve que abrir mão de vários momentos de qualidade juntos. Mas o mais engraçado disso é que eu olho em específico para o penúltimo pior ano que ele fez. Eu tenho uma lembrança nostálgica maravilhosa daquele ano, que foi um dos anos que ele menos ficou com a gente, mas é um dos anos que eu mais tenho saudade, porque eu acho que não tem como, é o fruto, sabe? As coisas engrenavam tão bem e tudo funcionava tão bem, que eu tenho muita saudade, sabe, daquela fase, daquele ano. Então, na nossa casa tem 7 colaboradores, então eles ajudam bastante, né? Tem um que cuida só de carro, outro é segurança, outro cuida de roupa, uma só ajuda com as crianças, então só tem uma educadora que ajuda com as crianças. E a gente gosta muito de manter um perfil de a gente mesmo dar banho nas crianças, a gente colocar para dormir, a gente ajudar eles, né? Ter esse contato de pai, dependendo de riqueza ou de ter muitas pessoas que podem ajudar. Então a gente preserva muito esse estilo de família nuclear. E como a gente já foi, né? A gente já morou em casa com 80 metros quadrados. Hoje a gente mora numa casa de 1.500, mas a gente já morou numa casa de 80 metros quadrados. A gente faz de tudo para nossa vida acontecer como se fosse naquela casinha.
tem decisões nas mãos das mulheres que podem determinar a rota de seus maridos. Porque se você trata ele como um filho, ele vai agir como um filho. Agora, se você permite que ele exerça toda a força, toda a autoridade, toda a governância que existe sobre um homem, ele vai exercer essa função. Nesses últimos anos, eu tinha tanta escassez que a escassez não me deixava fazer nada, na verdade. Eu achava que todo o dinheiro que eu ia ganhando tinha que ser só investido, 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 não desfrutava de nada e não tinha coragem de... E não achava que eu merecia também. Eu fiquei milionário com 27 anos, eu tô com 34. Eu lembro que eu nunca me enxerguei desse jeito. Até que eu comecei a bater forte e falar assim, eu preciso desfrutar disso, não faz sentido. Pra você ter uma ideia. Nasci em Goiás, a praia mais próxima de Goiás é 1.100 quilômetros. E praia para goiano é como se fosse a Disney. Então você fica falando que sempre suas férias é praia, praia, praia. Eu vim para São Paulo que tem praia a 30 minutos de mim, 30 minutos. E fiquei 2 anos e meio sem ir na praia. Só focado em produzir, mas e o desfrutar? Então sempre foi um problema essa casa que eu moro aqui. É uma casa que não faz sentido nenhum, eu nunca teria uma casa dessa. Nem no meu sonho, eu não conseguia nem sonhar, não tinha nem energia para sonhar, nem na ilusão eu conseguiria sonhar isso. Agora, as pessoas que eu andei, as coisas que eu fiz, as situações, a frequência me colocou aqui. Uma casa dessa, pra você ter uma noção, uma casa de 25 milhões de reais. Eu acho que eu merecia morar numa casa estourando de 500 mil. Então não faz sentido nenhum, não sei nem te explicar como é que a frequência subiu, eu aceitei isso, né? O negócio é que quando você faz um piorando, você sobe a frequência. Quando você faz 2, você só não dobra a frequência, não é só dobrar. É uma dobra quântica. É 10 elevado à 10ª potência. Você fala, meu Deus, onde você foi? Não dá para entender. Eu conheci o Pablo através de um amigo. Eu fazia faculdade de engenharia civil no IFG, Instituto Federal de Goiás. Eu lembro que a gente tinha saído de uma prova, fui comer um espetinho depois da noite. E aí o Yuri falou assim pra mim, mano, minha mãe conheceu um cara que é muito foda. Ele tá dando uma consultoria empresarial pra ela. E ele é muito bom, mano, tá explodindo a cabeça dela. Você podia lançar eles também, com esses treinos de lançamento. Eu já tava inserido no mercado, né? Aí eu falei, deixa eu ver. E aí eu vi o perfil do Pablo e esqueci, passou. Passou uns 3 meses, uma ex-namorada minha foi e fez um stories do Pablo, assistindo a palestra dele. Aí eu fui perguntar pra ela, falei assim, esse cara é massa? Que eu lembrei lá do Yuri, né? Ele falou, nossa, ele é muito doidinho. Aí eu falei, como assim doidinho? Ela falou assim, não, ele é doidinho igual você. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, ele olha pra pessoa e fala o passado dela inteirinho. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fui perguntar, como é que funcionam essas palestras? Ela falou, é de graça, eu só sei na palestra dele, posta nos stories. E aí, depois de uns 2 semanas, eu consegui encaixar e fui ver uma palestra dele. Aí na palestra dele, eu lembro que eu cheguei lá em Goiânia, tava lotada. Cabia tipo assim, umas 60, 70 pessoas, tinha umas 100. Eu cheguei atrasado e aí não tinha nem cadeira pra sentar. Eu sentei no chão, do lado dele, assim, ó. Ele palestrando aqui e eu sentei no chão, assim. E aí durante a palestra ele foi dando uma palestra, foi falando de mercado digital, foi falando de lançamento, que ele tinha feito um lançamento, eu já fazia lançamento de uma maquiadora que estudou comigo. E aí no final da palestra eu fui conversar com ele pra poder conectar. E aí foi assim que eu conheci ele. Através de indicação de um amigo, depois eu vi stories da minha ex-namorada e fui na palestra dele. Marcos Paulo é um garoto que tem um coração muito simples e ensinável. Eu lembro um dia que ele ficava me caçando assim, ó, nas palestras, eu fazia reuniões de madrugada num parque. E aí ia 500 pessoas ali, ele me cercava querendo falar que os meus lançamentos estavam errados, que eu não sabia fazer dinheiro e tal. E aí um dia eu sempre arrumo um jeito de sair dos eventos sem ninguém notar minha saída. Eu não vou contar aqui, mas eu faço um negócio que eu libero a energia e ninguém me vê. E o Marcos Coloco me caçando. E eu tô dando a volta assim no parque e ele pula na frente do carro. Fui tirar uma carteira para motonauta, para pilotar jet ski e embarcação também, lancha. E aí eu falei, entra aí no carro. A gente passou um dia juntos. Nessa época eu já faturava R$1 milhão por mês, com treinamento. Treinamento e mercado imobiliário. Eu acho que hoje 86% de tudo que eu tenho investimento é em mercado imobiliário. Sou loteador, construtor. E o Marcos Paulo não faturava nada. E quando ele entrou, ele falou que estava tudo errado. Só que o meu lançamento que eu tinha feito tinha R$43 mil. Ele tinha feito um lançamento de 17. Ele estava querendo falar que entendia de alguma coisa.
Mas ele me ensinou muita coisa, aquele garoto. Ele chegou com 21 anos, a gente já tá junto, tem 3. Das 26 empresas que a gente tem, ele é sócio de umas 10. Ele é muito interessante. Ele estava aqui em casa agorinha, e aí ele viu eu falando que tomei a decisão agora, antes de gravar esse vídeo, que eu vou para Dubai. E aí ele já ia para uma viagem para Florianópolis. E aí eu vou cancelar que eu vou com você. Ele é mó entrão, sabe assim? E eu adoro esse jeito dele de se posicionar e estar envolvido nas coisas. Dentro do nosso ecossistema, que tem umas 400 pessoas, mais ou menos, ele foi um cara que cresceu muito. Ele só não cresceu mais do que ele não casou, não teve filho, né? Ele gosta de ser precoce em tudo, mas ele não é tão precoce assim igual eu acho, porque falta uma esposa para ele, um filho, ou filhos, né? Mas ele foi um cara que contribuiu muito com o crescimento, em me instigar a fazer coisas que eu não estava afim de fazer. Então a gente aprendeu junto. Eu fiz sem saber nada, ele sabia a teoria e não tinha resultado melhor que o meu, mas quando a gente conectou, a gente fez os maiores lançamentos do país. Então a gente pode falar, uma das empresas que a gente tem, que é a PLX, é a maior lançadora hoje da América Latina. Ninguém na América Latina inteira lançou e fez mais resultado financeiro que a gente. E fruto da gente ter um coração muito simples, não ter medo de testar, ter muita ousadia, não importar com nada que os outros falam. Você tem noção dos 12 maiores lançamentos hoje do Brasil, 8 foi feito por nós. Então é um negócio bem pesado mesmo. Mais competidor, eu acredito que seja ele. Mas eu tô nessa rota e nessa caminhada e eu não arrego pra nada. Não tem dessa, a gente tá junto em tudo porque essa competitividade, ela te faz crescer. Você precisa de ter pessoas junto pra te fazer crescer. Eu lembro quando foi na corrida, ele falou, cara, vamos embora comigo pra gente crescer junto. Você vai me pôr pressão e eu vou te pôr pressão e nós vamos crescer. Então isso é muito bom, nesse nível de saudável. Foram 3 perguntas que ele me fez. Ele falou, você é um cara ciumento? Eu falei, não. Ele falou, você é um cara mentiroso? Eu falei, não. Ele falou assim, você tem um coração ensinável? Eu falei, tem. Ele falou, então eu tô precisando de uma pessoa desse jeito. Uma pessoa para ser meu analista, para cuidar das minhas coisas, que tá com muita coisa para mim, cuidar do meu WhatsApp, das correrias, do meu dia a dia. Eu falei, tô junto. E foi aí que a gente começou junto. E eu comecei a ser o analista dele. Depois de um tempo como analista, eu fui vendo algumas coisas que podiam melhorar e a gente crescer na empresa. Eu passei para CFO, né, cuidava do dinheiro, dos investimentos. Foi muito interessante porque eu já fazia um investimento, eu gostava dessa área, fazia meus investimentos e eu fui comunicando com ele, fala, cara, você tem que investir esse dinheiro, você tem que investir. E um dia ele chega em mim e fala assim, Nélio, saca aquele dinheiro lá daquela conta e investe ele para mim. E eu era o CFO na época, eu fui olhar quanto que tinha na conta. Quando eu olhei, tinha 29 milhões de reais. E aí ele falou assim, pode investir esse dinheiro. Na hora eu quase caí de costa. Porque eu pensei, caraca, eu nunca tinha investido nem perto da quantia de 1 milhão. E imagina 29 milhões. Mas o que você sabe fazer com pouco, você sabe fazer com muito, é só aumentar a escala. E ali foi onde eu comecei a destravar. E comecei a ter ambiência. E de CFO, depois eu passei para CEO. E a gente tomou conta de todo o grupo, né? De todas as empresas. A gente reformulou várias coisas e cresceu junto, né? E hoje eu tô de sócio já em mais de 5 negócios. A gente está de sócio na Box 459, no Resort, em fundos de investimento, nos lançamentos. E a gente tem vários negócios que a gente vem criando, ele é a Spa. E é uma caminhada, né? Uma jornada que a gente está construindo juntos aí. Em tudo que ele tá, eu tô junto. Por quê? Porque a gente cresce junto. Quando você tem pessoas do seu lado que avançam com você, não tem como você não crescer. Você cresce os dois juntos. Dessa data até agora eu já devo... Palestra oficial deve ter umas 3.050, eu acho. Até onde eu tinha contado, passou um pouco de 3.000. Dessas, 3.000 foram de graça. 3.000 palestras gratuitas. Não cobrei para as pessoas irem. As palestras pagas eu nunca contabilizei, mas eu suspeito que é algumas centenas. Mas 3.050 aí, quase 3.050, eu não sei ao certo. Eu tinha parado de contar quando estava chegando em 3.000. Agora, aula eu acho que eu já dei mais de
umas 5.000 aulas. Mas eu modelei, eu trabalhei a voz. E nesses últimos anos eu falei... depois eu vou fazer as contas certinho, mas é coisa perto de 15.000 horas falando. Ele, obviamente, que ele tem muitos defeitos, né? E eu brinco que eu peço a Deus para nem mudar esses defeitos, para nem tirar, porque ele é tão espetacular em tantas coisas que eu prefiro que o Senhor deixe esses defeitos aí para garantir que ele vai ficar mais um tempo aqui, sabe? Mas ele é fora da curva, sabe? As pessoas gostam de falar que eu sou uma pessoa fora da curva, mas tem um problema. É difícil você falar se acha ou não, porque o povo é muito ruim, as pessoas elas não se enxergam. E o fato de você ser normal e todo mundo achar que você é excepcional, não quer dizer nada. Se eu for olhar para a ótica, para a percepção do todo mundo, eu me acho monstro. Mas eu olhar para as pessoas que realmente fazem a mesma coisa que eu de verdade, eu me acho mediano. Agora depende da percepção. Agora eu me acho muito ruim numa percepção. A forma que Deus me olha. Ele me olha, Ele sabe o tanto que eu sou grande no reino e eu ainda não cheguei na altura que Ele quer. Se eu for olhar com a ótica dos ruins, eu sou excepcional. Se eu for olhar para a ótica das pessoas que estão no meu nível, eu sou normal, mediano. Mas se eu for olhar com a ótica de Deus, a estatura que eu estou hoje, eu sou um miserável, para te falar a verdade. Então depende da percepção. E eu prefiro ficar com a ótica dele. Com a ótica dele, eu acho que ela não tem nenhuma intenção errada na dele. Ele só quer me ver do jeito que ele me formou antes da fundação do banco. Eu gosto muito de aprender conversando com pessoas. Porque assim, às vezes o cara levou 10 anos para aprender um negócio e numa conversa o cara te passa ali. Muda o jogo, né? Agora, o detalhe é o seguinte, é como você absorve, né? Como você capta, como você vai valorizar aquela informação é que vai determinar a utilidade que aquela informação pode ter para você. Por isso que eu falo da umidade, terreno fértil, né? A gente sempre tem que ser terreno fértil, cara. Porque boas sementes vão estar por aí e a gente, se não for terreno fértil, ela não... a semente morre. Exatamente. A maioria das coisas que eu faço é tudo pro network. Então o automobilismo ele entrou na minha vida, não é porque é uma paixão antiga, nada disso. Eu pilotava mal pra caramba até final de 2020. Fiz, né, tirei a carteira de piloto. Já entrei na categoria da Mercedes-Benz para correr. E ali eu fiz diversos negócios. Ali eu ensinei muita gente, né, que enquanto eu pilotava eu me conectava e transbordava na vida dos outros. E acabei criando um ecossistema, que é a maior oficina de luxo do Brasil hoje é nossa. Foi assim que aconteceu na minha história com o Pablo. Foi aí que surgiu a Box 459. Eu comecei a servir, maior o que serve, claro. Eu comecei a servir todos os amigos da plataforma. E aí eu aprendi várias coisas lá, vários códigos que eu peguei. Que para você ser sócio do Pablo Marçal ou de quem você queira se aproximar, você tem que ter acesso aos amigos, às pessoas que o rodeiam. Todos falaram o seu nome, aí a pessoa que você quer acessar fala, meu, todo mundo tá falando desse cara, quem é esse cara? Eu vou despertar um pouco de curiosidade. Até eu chegar na casa dele para arrumar um problema no carro dele. Foi até engraçado esse problema, que ele tinha um orçamento já feito, mas ele não me falou, claro. E o meu ficou muito menor, porque eu não coloquei tudo que o cara colocou, lógico. Eu só coloquei o necessário. Ele até estranhou, ele falou, meu, não é possível, esse cara... ou ele compra peça roubada, ou ele tá me enganando. Mas eu fui direto no problema. Qual que é o barulho? É um estalo ao esterçar. Eu tirei os dois semi-eixos, revisei os dois e cobrei o preço. Andei com o carro, não ouvi mais barulho de estalo, eu falei pra ele, o estalo saiu. Anda com o carro e me fala qualquer coisa. Foi aí que ele começou a... Eu comecei a fidelizá-lo. Então a gente ficou com um elo de respeito e honestidade. Começou aí. E um dia a gente... comentou sobre montar uma oficina, e a gente já falou assim, oficina não, eu quero a maior oficina da América Latina, eu quero franquear ela em várias capitais. E aí a gente foi atrás de galpões, né, e eu nunca imaginei que ia ser a primeira oficina vertical que existe. São 4 andares que mexe com carro,
E aí eu acreditei no projeto, ele também. E no meio do caminho ele já sabia, eu não. Isso aqui nunca foi uma oficina. Isso aqui sempre foi uma plataforma de ensino. E eu vou replicar esse negócio. E aí virou agora virou uma categoria, eu criei a Eurocup Racing, que é uma categoria nova de corrida, que é nossa. E esse é o problema de quem governa. Ele vai entrando, se conectando e do nada ele começa a governar as coisas. Você vai ser assim também, você que está assistindo isso. Eu ia pilotar na Porsche. E aí me falaram, ó, como você ainda está aprendendo, é melhor você pilotar numa categoria abaixo. Não que a Mercedes seja abaixo, mas a categoria dos carros que a gente corre é um pouco inferior às Porsche aqui do Brasil. E aí depois você escala e vai para outras, né? Só que é aquele negócio de governo. Depois que vi como funcionava o mecanismo, eu resolvi abrir a minha própria. Eu comprei uma frota de carro, carretas, e a gente domina isso agora, né? Então a saída foi simplesmente, não porque eu não gosto, até gosto de pilotar lá na Mercedes. A turma é muito boa, os pilotos é uma irmandade lá. Mas o lance para mim é governo. Então foi por causa da nova categoria que a gente montou. O próprio piloto naquela confusão lá, ele não estava em paz. Ele já fez isso com a gente também, mas o patrocinador dele estava bravo. Então naquilo ali, aquilo ali foi 100% intencional da minha parte. Nós somos várias tribos, mas quando uma tribo briga com a outra, você tem que defender a sua. O Ness faz parte da minha tribo e a Irmandade é das tribos, igual das tribos de Israel, né? Uma defende a outra, mas quando uma quer brigar com a outra, você tem que defender a sua. E ele falou, o Ness é mau caráter. Quando ele falou aquilo, eu falei, aqui não, você chega pra lá. É corrida, tá sustentador, você tava na pista. Eu errei daí. E daí? Sai daí? É assim? Sai assim? Quem tá pilotando é ele, deixa ele chegar pra lá. A primeira vez que eu corri foi bem difícil, porque o carro quebrou. Aí eu fiquei com uma frustração gigantesca. Só que eu falei, aí depois eu fui descobrir que é assim mesmo, no mais alto nível do automobilístico, eu percebi o seguinte, quanto mais energia você põe numa coisa, mais ela expande. E quanto mais furioso você fica, você perde o desfrute. Então não dá pra ficar gastando energia com isso. Não tem uma coisa mais desagradável que esse cara fica mais puto do que essa máquina parar. Mano, a gente vira, revira, mexe. E isso aqui, ó, fez ela parar hoje, tirou do treino. Os detalhezinhos, fica atento aos detalhes. Essa peça queimou por excesso de energia. Adivinha de onde veio essa energia? Ele entra com tanta energia, queimou a peça. É do piloto. Então o grande lance é o seguinte, na última corrida tinha a formatura do meu filho, 02, o Benjamin. Então eu entrei no segundo carro e eu descobri na largada que a corrida ia durar 1 hora. A corrida geralmente dura 30. E ia atropelar o evento dele. E aí naquela hora eu falei, eu não posso terminar essa corrida. E aí eu fui poupando o carro, pensei, tinha que entrar no box, né, para fazer uma parada. Eu pensei, eu vou parar e vou ter que abandonar a corrida para ir para a formatura dele. E aí, depois que eu dei umas 10 voltas, na 10ª volta o carro quebrou. E aí que tá o lance. Eu ressignifiquei isso, eu falei, foi Deus que me ajudou, porque senão, ali no calor da emoção da corrida, mesmo querendo parar, ultrapassando carros, né? Tem alguma corrida que eu ultrapassei 11 carros. E aí, na hora que eu vi aquele carro quebrando, eu dei um glória a Deus, eu falei, fez todo sentido pra mim, então eu fui embora. Então você tem que saber o que fazer com a energia, senão você fica afogado, afundado nela. Eu tenho medo de perder minha vida andando devagar. Tenho medo de perder minha vida não cumprindo aquilo que ele me chamou. Tenho medo de fingir que eu vivi. Esse negócio de fingir que você viveu é a pior coisa que existe. O que você tem que entender é que se você não tiver responsabilidades, não tiver ousadia, não tiver, às vezes, alguns descontroles, você não vai conhecer novas dimensões, novas frequências, né? Mas a velocidade não me assusta. O que me assusta é a ignorância. Então, se alguém que não entende de velocidade montar num carro, eu fico um pouco assustado. Inclusive, fico bastante desconfortável se eu andar do lado de uma pessoa dirigindo sem entender o que está fazendo. Agora, se existe uma preocupação de alguém, essa preocupação diminui com a ignorância indo embora, né? Gestão de velocidade, do equipamento, do seu próprio emocional, da pista, da temperatura, do pneu, é muita coisa.
Então, quando a ignorância vai indo embora, o medo também vai embora. São gêmeos siameses, a ignorância e o medo. A Carol, um dia que eu assustei com ela, eu tinha uma bicicleta de R$25. Nem sei como que existia uma bicicleta de R$25. E aí ela precisou de andar, ela sentou na bicicleta comigo, sentou de lado na bicicleta e eu fiquei apaixonado. Falei, essa mulher aqui eu vou honrar ela a vida inteira. Quando a gente tá apaixonado, né? Eu acho que a gente faz umas loucuras, assim. Mas não, a gente sempre foi muito simples, sabe? Eu acho graça. Desde sempre, quando ele fala dessa bicicleta, eu acho graça, porque pra mim é algo muito simples. É algo natural. É interessante quando eu vou escolher um carro para comprar para ela, eu lembro sempre dela sentando na bicicleta. E aí um carro que ela anda é um carro assim que a gente jamais compraria, mas eu lembro, aquela mulher da bicicleta merece. Então eu vejo ela todo dia, ela continua simples daquele jeito, mesmo 17 anos depois. Não era porque a gente tinha uma condição um pouco melhor que isso afetava ou mudava meu coração, sabe? E se fosse numa bicicleta, se fosse num patins, num skate, independente da situação, aonde fosse que eu pudesse estar perto dele, eu ia estar. O MDP ele foi criado na minha cabeça em 5 de outubro de 2017. O que eu resolvi fazer? Eu pensei o seguinte, eu vou pegar meu molde de pensamento e vou transferir tudo que eu conheço para uma apostila e vou ensinar essas pessoas em 3 dias. Deu 300 páginas. Fiquei escrevendo o MDP do dia 5 de outubro até o dia 16 de outubro de 2017. No dia 17 aconteceu a primeira turma. Naquele dia foi um negócio assustador. Tinha 10. A apostila dessa grossura, assim, 300 folhas. E ali eu me propus e cumpri cada folha. Em 3 dias eu ensinei 100 folhas por dia. Eu mostrei para eles tudo do jeito que, onde eu aprendi, como eu fazia em todas as 12 áreas da vida. E as pessoas davam conta que eu tinha que passar uma faixa na cabeça, tanto que a cabeça queria explodir e cair no chão, do tanto que era pesado, né? Aí com o passar do tempo eu fui aprimorando e não tinha esse tanto de conteúdo. Hoje tem muito mais códigos do que conteúdo, né? Tem mais experiência, tem mais explosão de resultado e acesso a coisas que você não consegue em lugar nenhum, porque nem tem teoria, hoje nem tem apostila pra você ter uma ideia. Tudo bem? Beleza? O que é que pesa no seu coração nesses dias todos? Você tá aí, que você percebe assim que tá paralisando você? Eu acho que necessidade de aprovação, autoimagem, eu não sabia como classificar isso, mas eu descobri que eu também tenho isso. Não consigo gostar de mim. Essa parada da autoimagem, você acha que quem que não transferiu segurança pra você? O seu pai? Por eu ter crescido com meu pai, ter separado da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E você foi morar com sua mãe? Eu fiquei morando com a minha mãe, e minha mãe, como se diz, ela foi a figura... Paterna também. Que comandava a casa. E ela que sustentava os 3 filhos, com salário mínimo. E como é seu coração com seu pai? Eu tive muito, não vou dizer amargura, mas eu desvalorizei muito. Porque eu acho que a minha mãe, sem saber, né? Ela dizia aquelas coisas, sabe, de mãe revoltada, que o pai não dá atenção, sabe? Você quer se libertar disso? Quero. Isso. Faz isso. Vai. Vai, vai, vai. 2 anos de idade, ele tá saindo de casa e largando vocês pra trás. Vai. Vai. Fala! Covarde! Desgraçado! Pensou nos seus filhos! Você não teve coragem de pensar nos seus filhos! Fala assim, eu desconecto essa história agora! Fala eu não dependo de você! Isso! Fala! Eu não dependo de você! Isso! Você nunca me deu nada! Isso! Nada! Chega! Fala, a partir de agora, eu sou um novo homem. Isso não tem poder sobre mim. Isso não tem poder sobre mim. Respira. Abre os braços. Aqui, abre. De verdade, não grita agora. Pelos seus filhos, pela sua neta, pela sua mãe.
Por tudo agora. 1, 2, 3. Vai pelo Vini. Isso, garoto. Papai, fala. Papai. Eu libero. Perdão. Sobre a sua vida. Sobre a sua vida, meu Deus. Respira bem fundo e abraça. Respira junto comigo, galera. Respira junto. Isso, garoto. Vai. Você é especial demais, cara. A gente chamou pra tocar um terror mesmo com pressão. Te deu talentos. Te deu códigos poderosos de modelagem. Você vai modelar no mundo dos negócios agora muito melhor do que você imita alguém. Ele vai te dar uma nova visão agora. Receba agora. Depois de 129 turmas, as pessoas entram lá e falam, mano, cadê a apostila? Eu sou a apostila. Quando você tem muita teoria e tem pouca prática, você precisa de muito papel. Quando você tem muita prática, a teoria já não é necessária mais, é só mostrar como é que faz. E ontem eu fiz um IP presencial transformador, né? Foi mais uma etapa de evolução, não evolução, de transformação mesmo. E ontem eu entendi, eu enxerguei essa mensagem dele, como eu tenho que me posicionar agora para eu também salvar outras vidas, outras famílias. Salvar do inferno mesmo, como ele diz, porque realmente você vive uma prisão, né? As principais coisas que acontecem no MEDP são desbloqueio, ativação da identidade, clarificação de propósito, blindagem emocional, ativação espiritual. As pessoas saem de lá com mudança de novos hábitos, elas aprendem a fazer network, elas aprendem a modelar, elas aprendem a calar a boca, elas aprendem a fazer perguntas, elas aprendem tanta coisa, elas aprendem a lidar com os sentimentos, elas aprendem a cortar expectativas, a focar na dominação do tempo, elas aprendem sobre o Kairos. Vocês querem mesmo que eu fique falando tudo? Eu posso contar aqui tudo, elas aprendem mais de 80 coisas lá. E nunca uma turma foi igual a outra, nunca vi. Eu que estou nas todas elas, eu nunca vi uma turma repetida. O MEDP é igual a um voo. Você nunca vai ter um voo igual, mesmo voando 1000 vezes para o mesmo lugar. Nunca um voo é igual. Depende do peso do avião, depende do vento, depende do sol, depende de tanta coisa, de atmosfera, depende das pessoas que estão no voo. Quando você casa tudo isso, você vai ver, vai faltar várias coisas que aconteceram ontem, vai sobrar outras e o voo nunca vai repetir. Por isso, vocês têm que aproveitar as coisas que são únicas, elas não vão voltar. Respira. Ele tá vindo na sua direção. Quando ele te agarrar, você vai dar o maior berro que você já deu na sua vida, tá? Vai virar o rosto pra cá. 1, 2, 3. Seu irmão te pegou agora. Uma das coisas que mais me emocionaram na La Casa Digital foi ver a mãe do Thor falando que ele subia em cima da casa com aquela escada para assistir minhas lives. Aquilo tocou meu coração profundamente. Quando eu vi ele na La Casa Digital tão indefeso, mas eu percebi ali, no dia que ele ganhou o prêmio, a escolha dele, né? Eu dei uma escolha para ele, você pode ir embora com o prêmio, ou você pode dividir ele comigo e eu vou potencializar esse dinheiro. Ele nem pensou nem um segundo, ele falou, eu vou fazer junto com você. Pensa na nobreza de alguém que saiu da miséria, do 0 ao 100 em menos de um segundo. Hoje o Thor é meu sócio em fazenda, meu sócio em investimentos, e ele tem multiplicado o capital dele. Mas uma coisa mexeu comigo, coração simples. Então, subi na escada, lá não tinha bem sinal bom de internet. Então, às vezes quando eu queria fazer live, eu assistir uma live, eu tinha que subir nessa escada. Pra assistir essa live eu fazer. Tem vezes que eu fazia a live em frente à luz, né? A luz bem quente, começava a suar assim em frente à live. Aí tá tudo bem, galera, compartilha, dava certo. Não tem uma academia, então eu peguei, comecei a ver o que tinha ali, material, pneu, comecei a fazer uma academia, saco de boxe a gente fazia. Assim, não, a questão de desculpas foi eliminada. Só era fazer, pronto, e acabou. Eu comecei a inserir esses hábitos, né? Quando eu comecei a assistir as lives do 459, né? Comecei a acordar cedo e lá não tinha questão do fogão de gás. Então eu já acordava 459, já ia fazer o fogão de lenha, fogo, fazia o café e assistia o 459 e partia para seguir a vida. Aí pegava cada código ali e ia aplicando. Hoje você vai decepcionar alguém. Tá bom, de boa. Então já decepcionava uma pessoa.
Foi ali que começou a jornada. O Pablo representa para mim, assim, uma figura de, sabe, força, de garra, o cara que faz acontecer. Quando eu vi o Pablo pela primeira vez, eu disse, nossa, tá falando a minha linguagem, só que é como se fosse um encontro de alma mesmo. É um cara que passa energia para você, tudo. Ele é um, não vou dizer que é um pai nem um irmão, mas é esse aglomerado todo, essa energia junta. É inexplicável, é sem palavras do que ele realmente representa na minha vida. As pessoas me perguntam, parece que você é só movido a adrenalina, por isso que você pilota avião, jato, pilota helicóptero, pilota carro de corrida, salta de paraquedas. Na verdade, quando você descobre a química do seu corpo, você vai perceber que você é movido por endorfina, que é exercício, adrenalina, dopamina, que é de novidade, de surpresa, ocitocina, que é do amor. E é tão bom você aprender isso, porque quando você aprende, sabe o que acontece? Você não precisa de remédio. Você não precisa de ficar caçando coisas de fora do seu corpo. Você acredita? Tudo o que você precisa está dentro do seu próprio corpo. Agora, lembra que eu te falei que a vida é uma aventura? Parece que você não vive uma aventura, mas no final você vai morrer. Então a vida é aquela aventura, que ninguém vai sair vivo. Então, de todo jeito, o fim de todo mundo vai ser igual. Agora, o começo e o meio é totalmente diferente. Sabe o que você aprende com isso? Que você precisa curtir a vida loucamente. Várias vezes você vai ter que ser ousado, várias vezes você vai ter que ser irresponsável. Senão você não vai conhecer a próxima fase. É hora de decolar para a sua próxima fase. Sangue, suor, lágrima e gordura. Não interessa que cor que você é, se você é rico ou pobre. Você tem igualzinho qualquer outra pessoa. E esses são recursos naturais que você vai aprender a investir no pior ano. Porque o pior ano já começou. Coloca sangue, que é a sua vida, naquilo que você acredita. O suor mostra que você está se movimentando. A gordura é que você está fazendo coisas de impacto, está queimando energia, bagagem extra. E a lágrima, ou é um ápice de alegria, ou é um ápice de tristeza. Significa que você está vivendo dias memoráveis. Se prepara, o pior ano já começou para você. Agora é só colocar todas as fichas no jogo. Vai dar tudo errado. Começa assim, fica tranquilo. Mas não deixa de investir, não deixa de usar a única bala que você tem. Inclusive a gente vai lançar no mesmo dia 300 livros ao mesmo tempo. Então vai ser um negócio assustador agora, no final desse ano. E isso só vai piorando, porque eu quero estimular ter 10 mil livros sendo lançados num único dia. Eu vejo que cada pessoa tinha que desenterrar uma história de dentro de si e transformar essa história num legado geracional. A ideia de lançar 300 livros em um dia surgiu a partir de um desafio que o Pablo fez para todos os gestores. E em menos de 30 dias, todos deveriam escrever o seu livro e entregá-lo na mesa até o dia 31 de agosto de 2021. Isso era dia 3 de agosto. E nesse movimento todo, nós, da editora Plataforma, organizamos todo um sistema para ajudar os gestores a escreverem os seus livros. E apresentamos para o Pablo em um momento assim bastante ímpar, que ele não esperava, e nesse movimento a gente fez 6 livros dele, só do Pablo. Então, em 27 dias, em 21 dias, porque ainda nesse intervalo ele deu 6 dias de desafios para nós, onde a gente estava impossibilitado de escrever. Então, em 21 dias nós escrevemos 27 livros. A partir daí, um amigo nosso surgiu com uma ideia que a gente já tinha conversado, um parceiro nosso de editora, e lançou o desafio. Pablo, meu pai lançou 262 livros em um dia, sabia disso? Aí ele falou, Elis, nós vamos lançar 300 livros em um dia. Bora? Com os nossos alunos. Eu, como mentora de livros, eu falei, bora, Pablo. E organizei um movimento onde nós dividimos os alunos em quartis. Quem quer escrever o seu livro, quem quer ajudar alguém a escrever, quem quer montar uma equipe, quem quer criar uma editora. E a partir desse movimento do PLD, do 12K, que são programas nossos, onde eu atuo como mentora de livros, nós organizamos todo esse movimento e ele cresceu muito. E quando eu lancei o desafio
de nós juntos, no final do ano, lançarmos 300 livros em um dia, eles compraram a ideia, se movimentaram e essa energia cresceu no país e fora do país. Então nós estamos recebendo agora, no dia 22, no resort, pessoas da Suécia, da Suíça, dos Estados Unidos, de Portugal, da Alemanha, da Itália, da Holanda, de vários lugares. E aqui do Brasil todo, nós estamos recebendo pessoas para lançar os seus livros. E esse é um incentivo do Pablo, inclusive daí também surgiu a ideia de montar uma biblioteca aqui no hall de entrada da plataforma internacional, onde nós vamos receber os livros dos nossos alunos e colocá-los nessa biblioteca ali, na exposição, junto com os livros do Pablo Marçal e dos gestores. A minha infância, eu acho que ela foi um pouco difícil, porque meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos. E foi um episódio bem traumático, que eu via de briga dentro de casa e tudo, de adultério também. E eu não falo isso para expor meus pais, mas para mostrar que dá para você dar a volta por cima, mesmo que você veja de uma família que tenha gerado algum impacto emocional, algum trauma na sua cabeça, né, na sua vida, no seu coração. E aí era uma briga de quem ia ficar com quem, era uma quebra de linguagem, um falando do outro. Isso foi muito ruim. Eu vejo que os meus irmãos foram muito prejudicados. Todos eles foram bastante prejudicados. Então eu percebi que, por causa desse caos, dessa crise familiar, eu tinha 2 caminhos. Ou eu afundava nisso, ou eu ficava dependente disso, ou eu transformava isso. Infelizmente, alguns dos 4, né, irmãos, contabilizando comigo, eu sei que, não vou falar aqui o nome deles, mas uns foram prejudicados por décadas. Porque geralmente, às vezes, alguns não tomam a gestão da própria vida e ficam envolvidos ali em crise da família, né? Não conseguiram sobressair nisso. Mas eu lembro dos meus 4 filhos, eu tenho um perfil, cada um deles carrega uma coisa que eu era quando eu era criança. O Lorenzo, por exemplo, que é o 01, mais velho, ele é um cara que faz pergunta, é um cara que ele é governante. Ele chega no ponto de domínio até exagerado às vezes, do jeitinho que eu era. E aí ele muitas vezes passa do limite, eu era desse jeito. O Benjamin, que é o 02, ele é muito engraçado, muito cômico, muito artista, eu carregava isso também. O Miguel, ele é um cara que parece velho. Eu também tinha essa característica. E o que eu vejo na Isabela é aquela questão daquele olhar dela. Um olhar de um bebê, assim, que parece que tá falando com um ancião também, sabe? E eu via que eu sempre quis aparecer muito quando eu era criança. Eu sofria bastante. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu tinha decorado todas as datas de invenção de todas as invenções da Terra. Tudo. Eu tinha um livro só de invenção. Eu ia numa festa de aniversário, eu queria que as pessoas ficassem ouvindo. Um dia um cara foi muito estúpido comigo. As crianças não queriam nem ouvir, às vezes um adulto gostava de ouvir. E aí eu peguei e falei assim, você sabe quando foi inventado o trator? E aí ele falou assim, eu não estava lá, isso não interessa. Eu lembro que eu virei as costas, comecei a chorar e fui embora. Aí contei isso pra minha mãe falou, você não precisa ficar impressionando os outros. Eu lembro que na faculdade de Direito, eu sabia todos os artigos do Código Penal. E isso era bem desconfortável para o professor de Direito Penal, sabia todos os artigos da Constituição Federal. Eu tenho uma questão com associação e memória muito forte. E aí um dia a professora falou assim, para de gastar energia com isso. Eu sabia que ela não gostava porque incomodava, ela errava toda hora alguma coisa e eu sabia onde estava. Mas ali também eu tomei outro tranco, eu falei, será? Será que é besteira eu ficar olhando? Ela olha no computador, você não precisa ficar decorando essas coisas. Fez bastante sentido. Hoje, depois de entender o cérebro, não faz sentido você decorar tudo. Só aquilo que você usa, que senão o seu cérebro fica gorduroso, fica com obesidade cerebral. Mas eu lembro sempre de querer impressionar. E aí foi tomando tanta pancada ao longo do caminho que eu fui parando com isso. Eu fui deixando isso de lado. Mas uma coisa tinha, eu li um livro com 12 anos de idade chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E o mais interessante é que foi no ano que lançou esse livro.
E eu lembro que eu falei, eu vou ficar milionário com 60 anos. Com 12 anos de idade eu falei que eu ia ficar milionário. Meu pai, funcionário público, ganhava muito mal. A minha mãe era empregada doméstica e eu falei, eu vou ficar milionário com 60. Aí foi passando e quando eu estava com 17 anos eu vi uma reportagem da Veja, numa revista. E lá falava que pra você juntar 1 milhão, você tinha que juntar de uma idade até outra, tinha as contas tudinho. Eu falei, esse negócio vai diminuir para 47. Aí eu comecei a trabalhar. Com 21 mais ou menos eu lembro de eu falando assim, esse trem não vai demorar tanto assim, tá muito longe. E aí eu lembro que eu já não fiz uma previsão, mas eu achava que ia ser bem antes de 40. Aí um dia eu tava olhando, eu gostava de controlar tudo assim, ó, cada balinha que saía e tal. E um dia com 27 anos eu descobri que eu já era milionário. Eu não tinha essa gana, não era uma ambição, mas foi algo que eu senti no meu coração, né? Aí eu lembro de contar pra Carol, que a gente casou, eu tinha 21. E aí eu não ficava focado naquilo, ficava focado em fazer crescer, né, e avançar. Aí um dia que eu fui contabilizar o dinheiro que eu tinha com a aplicação aqui, com isso, com aquilo, com o imóvel, eu lembro que já tinha passado 1 milhão, era 1,2 milhão. Aí a Carol, não é possível, não acredito e tal. Eu falei, é o que aconteceu. E aí foi muito rápido depois disso. Depois que eu destravei isso, comecei no próximo ano eu já fiz outro 1 milhão. No outro ano eu já fiz uns 10. Aí no outro ano foi uns 30. Aí só foi crescendo. E aí foi crescendo, que quando chegou com 31 anos, o dinheiro que eu fiz em 31 anos foi o dinheiro que eu fiz na minha vida inteira, eu não tinha feito. E aí foi criando uma exponencialidade que quando eu tinha 32, foi 10 vezes mais do que tudo que eu já tinha feito. Aí com 33, aí foi 2.300% de crescimento. E aí com 34, que é a idade que eu tô agora, perdeu o rumo. Eu fiquei assustado com isso, eu confesso. Não era um negócio que entrava na minha cabeça, às vezes nem entra. Às vezes alguém pergunta assim, o que você acha de ser rico? Eu de verdade, eu nem sei isso, assim, não é um negócio que eu fico na minha cabeça. Eu sou um administrador de riqueza, eu sei que a riqueza é de Deus. Mas eu desfruto, transbordo, não retenho nada, nem a pau. Se ele falar para mim, eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas foi bem interessante, assim, nem na minha melhor perspectiva, nem na melhor profecia que eu já ouvi, aconteceria do jeito que aconteceu. Certeza que a minha decisão de parar de trabalhar impulsionou ele a ir mais longe. Porque, infelizmente, hoje a gente tem muitos homens que eles ficam numa situação de conforto porque as mulheres assumem a liderança das suas casas. Então, se tem uma lâmpada queimada, ela não tem paciência de pedir e esperar que ele vá lá e troque. Então ela vai lá pegar a escada, pegar a lâmpada e ela vai lá e troca. Porque ela já criou na cabeça e no coração dela que ela tem que fazer isso, porque ele não faz. E pode ser uma historinha sobre uma lâmpada, mas na verdade é uma história sobre você subjugar o outro. E não permitir que cada um desenvolva o seu papel dentro de uma casa, dentro de um lar. Então, eu tenho certeza que o dia que eu decidi parar de trabalhar, a gente já tinha os nossos papéis bem definidos. Mas eu tenho certeza que quando eu falei, não, agora é por sua conta, isso gerou um gás diferente dentro dele, sabe? E gerou uma energia diferente dentro dele. Porque agora, de fato, estava tudo na mão dele. Então era ele que tinha que correr atrás. Eu saí da Brasil Telecom, que meu filho nasceu, o Lourenço. Ele nasceu dia 8/8/2013. Eu saí dia 20 de julho de 2013. Eu que saí antes do nascimento dele. E eu só quis por um motivo. Eu era o único executivo que tinha operação que virava 24 horas. Então toda hora alguém estava mexendo o saco de madrugada, como se eu fosse enfermeira mesmo. Enfermeira de plantão. E aí eu falei, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui porque meu coração já desconectou desse negócio de querer ser o presidente dessa companhia.
Eu lembro que meu sonho era ganhar 250 mil por mês, que era o que o presidente da época ganhava. E 250 mil por mês não paga nem um cartão de crédito. Esses dias eu fui no shopping com a Carol e gastei R$500 mil. Então, às vezes, seu sonho é tão impossível e ele não serve para nada perto daquilo que é sua vida na exponencialidade. Fala essa questão do valor só para mexer com você, porque eu sou um vira-lata mesmo. Não tem como eu ter pedigree. Eu posso ter bilhões, mas eu não consigo comprar pedigree. Eu não sou de família real, né? Na terra. Mas eu sou do reino. Aqui é o coração financeiro do Brasil, né? Da América do Sul, inclusive. E ao invés de você ficar encantado e admirado, a primeira coisa que a gente tava falando é aonde que tem um terreno pra gente construir a maior torre aqui. Não tem nada que é impossível pra quem acredita, pra quem se conecta, pra quem modela. É bonito. Eu que vim de Goiânia, lá em Goiânia não tem esses prédios. Mas eu posso te falar, quando você tem uma mentalidade de governo, você consegue o que você quiser. E eu nem tava querendo, mas agora eu tive que acessar essa frequência. Não só vir pra cá, mas construir um prédio aqui nesse lugar, porque não há nada tão grande como a mente de alguém que não para de prosperar, entende? A mente é o lugar onde foi achada a maior quantidade de ouro. As pessoas acham que Serra Pelada foi o lugar onde foi extraída a maior quantidade de ouro da Terra. Na verdade, a maior quantidade de ouro que foi extraída da Terra foi da mente de alguém que pensa. Não há nada impossível, não existe isso. Eu ficava falando isso. Eu lembro de decretar isso, porque tinha um tio meu que ele era o mais rico da família. E olhando para a lógica daquele ano, quando eu tinha 12 ali, para aquele contexto, ninguém tinha capacidade de passar esse tio meu. O tio meu foi executivo de banco, aí ele saiu, montou várias empresas, ele é muito bem sucedido, ele é bem rico. Ele deu muito certo na vida, então ele era o José do Egito da casa do meu avô paterno. E aí eu olhava e falava, eu quero passar meu tio. Acho que eu passei meu tio tem uns 5 anos. E ele é um homem muito bem sucedido. A gente nunca trocou ideia sobre isso, espero que ninguém mostre isso pra ele. Mas eu sei que às vezes fica parecendo que eu tô comparando com ele, mas eu só queria passar ele, na verdade, né? Porque ele era uma grande referência na minha infância. Acho que eu passei o patrimônio dele umas 300 vezes. E eu não sei explicar por que isso aconteceu. Não faz sentido. Na minha cabeça ele era algo inatingível. Dava até vontade de ser filho dele pela diversão que os filhos dele tinham, sabe? Nada contra meu pai e minha mãe, mas a vida deles era tão boa e a nossa era tão ruim, em vários aspectos, não só financeiro, mas emocional e espiritual também, né? E aí você vê a vida dele que era tão perfeita, para quem tá de fora, né? Quando você vê dentro, às vezes tem uns probleminha. Mas foi muito importante para mim, o dia que eu percebi assim, eu passei meu tio. O motivo de ter essa quantidade de empresas, tem gente que não acredita, às vezes me dá um estresse, eu confesso. Dá vontade de sair fora e vender um monte. Mas na verdade elas estão aí para acelerar o resultado das principais. Então, quem me conhece sabe que eu só tenho uma empresa de verdade na minha cabeça. É a empresa de educação. Meu chamado é educacional. Eu tenho empresas de tecnologia, imobiliário, de automobilismo. Tenho 4 ecossistemas diferentes. E eu não vou parar de abrir porque tem códigos neles que eu vou destravando para usar no meu negócio principal, que é a educação. Você perguntar para mim, do que você é? Apesar de quase todo o meu dinheiro estar aplicado no imobiliário, eu sou o homem da educação. Então, a parada é essa. Tem rede de escola também. Meu negócio é educação. Então, eu tenho esse stand de negócio para assessorar o ecossistema. Inclusive, a gente tem banco. E o banco é para fazer a mesma coisa. Eu tenho dinheiro girando, então eu preciso do banco. Tem empresa de tecnologia que faz tudo. Eu tenho até marcenaria, para você ter uma ideia. É tanto dinheiro que eu gastaria com marcenaria que todo esse ecossistema ele é gerido e nutrido por ele mesmo. Mas no fundo, todas as empresas serão vendidas. Todas. Então, eu uso elas para acelerar as principais, para servir e pegar o subproduto do dinheiro que esse ecossistema gira, para fazer acesso e todas serão vendidas. Toda empresa ela vai ser vendida, ou ela vai ser fechada, ou ela vai ser transmitida pós-morte, né, para os seus filhos. Mas de tudo que eu já vi que uma empresa pode acontecer, a mais interessante é a venda. Por exemplo, se os meus filhos quiserem comprar alguma empresa, eu não vou dar nada para eles em relação à empresa.
Eles já sabem disso. Eu não estou treinando eles para isso. Eu estou treinando eles para serem maiores que eu. Inclusive, se eles quiserem trabalhar em outros lugares antes de trabalhar nas nossas empresas, vai ser muito bom para eles, porque eles vão chegar com uma visão bem diferente do que é um filhozinho herdeiro que não entende de nada. Alguns falam para mim que é revolta minha, porque eu construí sem a ajuda, né, de alguém, mas não é. O que eu vejo sobre identidade e propósito é tão terrível, porque os pais, eles querem que os filhos sigam o sonho deles e não treinam eles para descobrir aquilo que Deus chamou eles. Então, eu não quero, por exemplo, que os meus filhos façam faculdade. E aí, daqui uns dias, alguém vai estar me criticando, falando, mas você tem uma rede de faculdades. Você tem que entender que eu não querer uma coisa não significa que eu não vou usar aquela coisa. Muitas pessoas querem formar, vamos usar isso na educação, vamos potencializar para realizar o desejo do coração das pessoas. Mas os meus filhos, no que depender de mim, eles não vão fazer. Eles já são empreendedores desde pequeno e eu acredito muito nisso. Mas se eles virarem e falar, a gente quer, o problema é seu. A liberdade é um negócio assustador. Eu quero dar direção para eles, mas uma coisa eu não quero que eles sejam imitadores meus. Eu quero que eles descubram aquilo que Deus colocou neles. E eu estou aí para servir eles nisso. Mas possivelmente a pressão que a sociedade exerce é de você tem que ser igual ao seu pai. Eu acho que você tem que ser igual ao seu pai mesmo, mas igual ao seu pai celestial. Ele não tem profissão. Ele é governo, ele é governante. Então, se você escolher qualquer assunto, você vai governar sobre ele. Se vocês voltar para casa com nota ruim, eu não importo. Se vocês voltarem para casa com treta, também não importa. Se vocês voltarem para casa e falar que não ensinaram, aí eu vou ficar bravo. Por que eu vou ficar bravo? Porque o único objetivo que eu pago a escola é um só. É ter certeza que meus filhos têm alguma coisa nova para levar para a escola. A escola é uma festa. Se todo mundo levar conhecimento novo, sai todo mundo cheio de conhecimento. Entende? Então lá é um lugar de ensinar, aprender e divertir. Nessa ordem. Qual que é a ordem? Ensinar, aprender e divertir. As três coisas. Não precisa fazer mais nada na escola. Não? Não. Mais então nada. Não precisa passar de ano, né? Não precisa. Se você aprender é sozinho, você nem lembra que você passou de ano. Ah, passei de ano! Entendeu? Olha que louco. Ah, não preciso fazer mais nada, então não vou. Não, só aprender. Porque se você aprender, você vai fazer o que na vida? Tudo o que você quiser. Aprendeu? Alguém pode até roubar esse carro nosso, mas não pode roubar o que a gente aprendeu, entendeu? Como eu te disse, eu não poderia imaginar, nem nos meus sonhos mais perfeitos, ter o marido que eu tenho, ter os filhos que eu tenho, ter a família que eu tenho, viver a vida que a gente vive, ter a unidade que a gente tem. Eu não poderia imaginar isso em situação alguma, sabe? Então, eu sei que tudo isso vale a pena. E eu sei que tudo isso não é só por nós ou para nós, mas tudo isso é para que de fato o reino se estabeleça. A gestão do tempo, inclusive talvez deve ser a palestra que eu mais ministrei até hoje. Eu descobri uma coisa, não existe gestão do tempo. Tem domínio no tempo. O tempo não cura, o tempo não resolve nada. Mas todo mundo tem o mesmo tempo, 1.051.200 horas de vida. Ou, às vezes você não vai fazer as contas, dá 43.800 dias. Então esses 43.800 dias depende do tanto que você vai tratar bem seu coração, seu cérebro, seu intestino, seu corpo, o tanto que a sua alma governa, o tanto que o seu espírito é vivificado diariamente. Pra você ter uma noção, a média do brasileiro é viver só 74 anos. É um povo que não sabe viver. Então, tem alguma coisa errada. Um lugar tão rico, tão próspero em minerais, em recursos naturais, não faz sentido as pessoas morrerem na média com 74 anos. Dá 120 a 1.051.200 horas. Eu descobri que no domínio do tempo não pode passar um único dia sem desfrutar. Senão você vai contabilizar aquele dia como perda. Essa é a pior coisa que existe que eu descobri. Eu fiz meu primeiro curso de gestão do tempo, foi em 2006. E eu lembro que era um curso EAD, né, com a certificação de Harvard. Eu fiz lá na companhia da telefônica, de telecomunicação. E eu lembro que foi um curso de 8 horas. E eu fiquei revoltado porque como que eu gasto 8 horas para aprender a fazer gestão de hora? Eu ficava reclamando até. Mas aquilo foi determinante para mim para estabelecer coisas que são emergenciais, urgentes, circunstanciais e importantes.
Defina o que é importante e prioriza tudo que você tem nisso. Cuidado com as circunstâncias, elas estão roubando você. Cuidado também com as recompensas imediatas, elas vão roubar você. Elas já estão roubando muito. É uma ladra da alma. Cuidado com a procrastinação também. Tá roubando a sua alma e tudo aquilo que você foi chamado. Amigo, se você abrir a boca 10 vezes mais que eu e não tiver o resultado que eu tenho, você não vai receber nem 1% do que eu recebo. Não é o tanto que você faz, você não aprendeu aí. É a frequência que você acessa. Um monte de gente acha, vou fazer igualzinho o Pablo, vai fazer igualzinho, isso vai ser uma fraude, sabe por quê? Porque você está querendo ser eu, você tem que ser você. O meu maior ponto de conexão com o Pablo foi quando eu voltei a assisti-lo, os vídeos, as lives, e neste momento eu vi que ele estava fazendo um lançamento para um reality chamado La Casa Digital. Na minha cabeça já veio a ideia, essa é uma oportunidade de não só aprender nos vídeos, como aprender presencialmente com aquele que já estava me ensinando muito a respeito, inclusive, de religiosidade. Foi quando eu participei de todo o processo para entrar no La Casa e eu fiz uma live com ele. Ele me chamou numa live, ali eu pude me apresentar como sacerdote, como padre, tivemos um momento de conversa e ele me fez um desafio. Naquela noite, no dia 1º de junho de 2021, ele perguntou se eu teria coragem de sair do local onde eu estava e vir para São Paulo com uma passagem só de ida. E foi isso que eu fiz. O ponto-chave da minha transformação foi ter conhecido a liberdade. Quando eu descobri o que de fato era ser livre e como era bom ser livre, sem estar amarrado a uma doutrina, a um dogma, a uma regra, aí eu pensei, eu quero isso para a minha vida. E ainda que eu não soubesse como poderia acontecer, mas a primeira coisa eu já tinha, o querer. Eu queria viver isso que todo o ecossistema regido pelo Pablo vivia, e era isso que queimava meu coração. O ponto crucial da minha decisão de deixar de ser padre para seguir numa caminhada, inclusive em outro estado, uma vez que eu agora já estou noivo, vou casar no próximo ano, 2022, foi a minha experiência do La Casa. Os 12 dias que eu vivi lá no La Casa 2, que eu acreditava que era sobre marketing digital, um cursinho de marketing digital, e ali eu pude ter experiências íntimas e impactantes com Deus, regido pelo Pablo Marçal. Foi justamente isso que fez com que eu chegasse em determinado momento, mais precisamente no último dia do La Casa Digital, e perguntasse a ele, e agora, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu confesso que eu procurei o Pablo várias vezes durante o La Casa para conversar, procurei outras pessoas, mas ainda não estava certo da decisão que eu ia ter que tomar. Foi quando eu fui conversar com Deus e Deus falou no meu coração, chegou um tempo de novas diversões. Essas novas diversões eu não sabia o que é que iria me esperar, não sabia o que é que iria vir, mas eu sabia que eu estava sob o mover e sob o favor dele. Por isso, eu conversando com ele, eu disse, é isso que eu quero. Desse momento, no La Casa mesmo, no último dia, eu escrevi uma carta, o que a gente chama de carta de pedido de dispensa. Eu tive que pedir uma dispensa do meu sacerdócio, do meu estado de padre, para poder viver essa nova diversão, essa liberdade genuína e essa intimidade com Deus para além das 4 paredes, porque isso nunca mudou no meu coração. Eu não gostava de jeito nenhum de atividade física sequenciada, assim. Eu queria fazer só de forma aleatória. Mas aí eu percebi que quando a gente faz o que gosta, aí você entra no jogo sem maiores complicações. O mundo da luta tem feito isso. Tem treinado boxe, MMA, e meu personal, o Otávio, ele me treina às 4 da manhã, é muito forte. É porque quando você já começa cedo o treinamento, seu cérebro já entra endorfinado na vida. Então, isso mudou muito meus resultados. Eu sou uma pessoa que preciso da endorfina, você também precisa, mas às vezes você leva 3, 4 horas para ligar, mas você pode cair e já conectar rapidamente nisso.
É fácil isso? É fácil piorando? Não. É difícil? Só pra quem não começou. Mas de verdade, é simples. Porque é só um dia. A sua vida é só hoje, é só hoje. Então alguém pergunta, nunca mais você vai tomar refrigerante na vida? Eu parei em 2015, não fiz voto nenhum. Eu só penso assim, hoje não. Tem uma música de um sertanejo que fala assim, hoje eu vou beber e amanhã eu vou parar. Se você tocar essa música ao contrário, nunca mais você bebe. É hoje que você vai parar, amanhã você volta, amanhã não existe. Foca no hoje. A última. 10, força. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. A minha conexão com o Pablo surgiu através das redes sociais e eu já lutei no maior evento do mundo. Eu já estive contra os melhores lutadores do mundo e a primeira vez que eu escutei o Pablo, talvez foi uma das porradas mais fortes que eu tomei na minha vida. E quando eu me aposentei aos 30 anos de idade, eu me senti meio sem rumo. Afinal de contas, a minha vida foi dentro de um tatame. E tudo que eu sabia fazer estava dentro do tatame. Então eu precisei me desconectar daquele meu mundo e me conectar ao meu novo mundo. E o Pablo foi uma pessoa que vem me direcionando muito para isso. E ele foi muito gentil comigo, é um cara que ele gosta de MMA, ele já me acompanhava no mundo das lutas. E no nosso primeiro treino, eu vi no Pablo um cara muito diferente, assim. E eu já treinei muita gente nesse mundo. E poucas pessoas eu vi. Talvez o Pablo seja a única pessoa que treina com uma garra e uma determinação fora do comum. Ele tem uma força física fora do comum. Eu enxergo no Pablo quase que um leão com os olhos pegando fogo, assim. É um cara que ele não tá no mundo para simplesmente aprender ou ser mais um. Ele é um cara que tudo aquilo que ele pega para fazer, ele quer ser o melhor. E ele se propôs a isso no MMA. Todas as vezes que a gente treina é um cara que ele dá 110% dele, como a gente fala, né? E às vezes eu até puxo a orelha dele e falei, calma, cara, devagar, tira essa força, mas não dá. É quase que impossível domar um leão. A parada da luta é o seguinte, ninguém vai lutar sua luta. E é fácil, sabe? Você começa uma coisa e para. Eu sei como é que funciona. Mas você quer persistir, você precisa colar em quem sabe. Esse cara aqui é lutador profissional. É um dos caras que aposentou mais cedo na carreira até hoje. Sabe por quê? Porque ele decidiu parar quando estava no auge. Eu vou te falar, pegar a experiência dos outros, isso é a melhor coisa que existe. Ter um mentor em cada área que você quer explodir. Voadora. Pisão. Vai. 5, 4, 3, 2, nocauteia, vai! A questão dos hábitos é o seguinte, hábito, ele é filho do princípio e a regra, ela é mãe da disciplina. Se você for levar uma vida inteira disciplinada, a sua vida vai ficar muito chata. Eu tentei fazer isso. E tem um código sobre tentar. Quem tenta não consegue. Você tem que praticar e ir crescendo a frequência. Então, eu percebi muito bem que não faz o mínimo sentido você ter uma vida regrada e disciplinada. Por exemplo, na alimentação, se você fizer isso, você sempre vai piorar. Você sempre vai voltar 10 vezes pior. É como alguém que você abre a cela dela, ela sai, volta e mesmo sem cadeado ela não quer sair mais, porque foi estressante aquilo. Com qualquer tipo de dieta, ela afeta o sistema nervoso central. Ou você muda os drives mentais e apaga as histórias mentirosas da sua cabeça e vive uma nova ambiência com pessoas que buscam a mesma coisa, ou então nem mexa com isso. Então o grande lance é que o hábito é um ato repetido, é um ciclo que você vai repetindo. Você quer ter um hábito simples, é 7 dias. Quer ter um mediano, é 21. Mas você quer vencer um hábito complexo, quer instalar ele, 40 dias. E ninguém consegue chegar nisso. É difícil você ver uma pessoa, na disciplina você não tem retroalimentação energética para você chegar nisso.
Então você tem que mudar as pessoas, a conversa, o ambiente. Situação, pessoa e ambiente. Se você fizer isso, aí você começa a trocar, você vai substituindo todos esses drives. Aí você pode ter o hábito que você quiser. Esses últimos 4 anos, acho que eu troquei mais de 80 hábitos. E aí algumas pessoas ficam assim, mas por que você produz desse tanto? Talvez eu produza das 4 da manhã até as 9, mais que uma pessoa comum produz uma semana inteira. Eu me conectei com o Pablo no La Casa Digital, pessoalmente, né? Mas antes eu acompanhava ele há uns 2 anos, né, pela internet. Caí num tráfego pago dele e um amigo indicou. E aí comecei a acompanhar, participei do F10K, era aluno do F10K e depois entrei no La Casa Digital e aí me conectei pessoalmente. Eu vim para São Paulo porque eu participei do La Casa e eu percebi que eu já percebi antes do La Casa que eu não era feliz, que faltava algo na minha vida. Mas depois do La Casa eu vi que, mano, não era mais o que eu queria para mim. Então larguei família, larguei amigos, larguei uma vida financeiramente boa aos olhos do mundo. Eu sou engenheiro civil, corretor de imóveis, ganhava bem, tinha uma vida encaminhada, mas debaixo das asas do meu pai. E não era o que eu queria. E aí depois que comecei a conectar com o Pablo, eu tive maiores experiências de mentalizações, conexão com Deus, e inclusive o Pablo foi que me batizou. Em um ano eu evoluí uns 20. Então no começo eu pensei em desistir, porque é uma pressão que você às vezes fala assim, cara, o que eu tô fazendo? Isso aqui é doideira. Mas por isso que é muito importante estar conectado à fonte, conectado com Deus, que aí quando vier os problemas e as pressões, você não vai desistir. É foda. Como você tá jogado em rede nacional aí? Tranquilo. Você acha que é legal? Você jogar de jeito? Mas se motive em ficar julgando os outros. Eu tô julgando não, você tava deitado, braço cruzado. Eu entreguei esse programa aqui. Você não é nem de longe, velho. Tranquilo. Você não é nem de longe o cara que mais se entregou no programa. Tranquilo. Agora você julgou todo mundo. Você julgou 12. Olha, claro que julgou. Você acabou de falar que foi o que mais fez. Não. Você deve ter feito tanto na sua cabeça que você foi o que mais se lascou e ficou jogado no sofá aqui achando que tá na sua casa. Tranquilo. Eu queria construir a minha vida, então eu tomei a decisão de vir pra cá. E fiquei 2 meses avulso, não me conectei com o Pablo. Eu vim assim no rumo, sem nada certo. Mesmo participando do La Casa, mesmo tendo contato com ele, eu não tinha nada certo. Mas eu dei um passo de fé e vim morar pra São Paulo. O primeiro salto deu tudo errado. Eu fiquei meditando depois que eu caí com a bunda direto no chão. Fiquei pensando, por que aconteceu isso? Sendo que eu ensaiei direitinho, treinei, repassei, mentalizei. Eu descobri. Você vai pegar um código agora. Quando você demora mais do que o tempo necessário para largar algo, você vai ficar com a trilha bem gravada no seu cérebro. E mesmo que você treine, aquela trilha pode comprometer você no caminho. Sabe do que eu tô falando? Talvez era para você ficar no emprego por 1 ano para aprender códigos e depois empreender, mas você ficou 15 anos. E aí você fica viciado emocionalmente naquilo. Então essa queda, até agora, estou terminando de gravar esse documentário. Até agora, eu tô com um problema no cóccix. O impacto foi muito forte. Mas hoje mesmo eu já marquei para saltar mais uma vez, nada vai me parar. Mas ali eu percebi uma coisa absurda acontecendo. Era para fazer só um salto duplo, eu fiz 4 saltos. E aí na hora de aterrissar, sempre com uma pessoa atrás, você levanta suas pernas. Ele pousa com as pernas dele. E aí aconteceu o seguinte, estava totalmente destruído, mas estava gravado na minha mente, aquela mania de erguer as pernas. E aí eu fraturei o cóccix e eu não me arrependo. Eu não vou voltar atrás por causa disso, eu vou continuar persistindo. Só tem um detalhe, não precisava ter sido assim. Lembra que quando você passar do tempo naquilo que você não precisa fazer mais, você vai pagar caro. Não só pelo prejuízo que você levou durante esse tempo, mas por atrapalhar o progresso da próxima fase. Não, você mandou bem no salto, caramba. Caralho, valeu. Aí. Foi doido? Pô, mano. Um dia eu falei na minha vida o seguinte: eu nunca saltaria de paraquedas, só que eu vou te falar o preço da ignorância. Esse aqui é o Will, meu mestre. Valeu, meu irmão. Meu mentor no paraquedismo. É o seguinte: você vai falar que não vai fazer uma coisa pelo seu nível de ignorância. Ignorância é a sua distância em quilômetros, sabe de quê? Daquilo que você não entende. E se você não quiser fazer as coisas, fala logo que você é um fraco, assume e fica fraco o resto da sua vida. Mas lembra de uma coisa que você tem que lembrar na vida, sabe o que é? Se você assumir ela, se você começar a cuidar da sua vida, você não sabe onde você vai parar, você vai governar sobre todas as coisas. Olha, o medo que eu diria que eu tenho
é só de perder ele. Porque eu sei que o coração dele, ele vai guardar, sabe? E também não cabe a mim. É algo que o Senhor é algo dele e do Senhor, assim. E eu acho que à medida que a gente vai tendo uma família grande, eu brinco que é o meu coração batendo fora do meu peito em muitos lugares, sabe? E aí nessa fase é que a gente tem que aprender a confiar no Senhor, sabe? Porque Ele é o dono da vida. É Ele quem dá, é Ele quem tira. E por passar pelas diversas situações que nós passamos com os nossos filhos, de quase perdê-los, foi algo que eu tive que aprender no meio da crise, sabe? A descansar no Senhor. Então, esse é aquele medo que fica guardadinho lá, mas que eu sempre olho para o Senhor, sabe? E eu sei que é dele. Eu acho que é porque é muito amor, sabe? É muito amor. O maior sonho com a Carol é o próprio chamado que Deus tem para ela. Um dia o Senhor falou para mim que o ministério dela é maior que o meu. Então, eu tô louco para ver isso acontecer. Ele sempre me impulsionou. A única vez que ele não me impulsionou foi o dia que eu falei que queria parar de trabalhar, e aí ele olhou e falou assim: "Você tem certeza? A gente precisa do seu dinheiro." E eu falei: "Não. A prioridade é minha casa. A prioridade é nossos filhos agora." E aí também foi coisa de segundos, assim, sabe? Foi questão de segundos, ele falou: "Tá bom, então, tô com você nessa." O que eu mais amo nela é a simplicidade. Ela tem um coração muito simples. E é o que ela mais me cobra. Não perca o coração. Então, naquilo que ela é muito boa, é naquilo que eu mais recebo cobrança. A Carol, as pessoas gostam de falar que o cônjuge é a cara metade. Ela não é a cara metade, ela é plena. E eu me tornei um homem pleno e a gente é um. 1 vezes 1 é 1. Isso é tão importante saber na matemática, que quando uma pessoa ela é 0,5, ela casa com alguém que é 1, os dois multiplicados fica 0,5. Quando você é 0,5 e casa com alguém que também não é pleno, é 0,5, a multiplicação dos dois vira 0,25. Fica pior do que o resultado individual de cada um. Mas quando você é pleno, você casa com alguém que é pleno, a multiplicação é unidade. 1 vezes 1, 1. Então a Carol, ela é minha conselheira, é minha namorada, é minha amiga, é minha amante. A Carol é a pessoa que eu admiro, é a pessoa que eu mais respeito na Terra. Dos meus 40 alvos de vida, o número 1 é realizar todos os desejos do coração da Carol. A Carol, ela nos proporcionou ter essa experiência de ter esses filhos, de ter o Lorenzo, o Benjamin, o Miguel, a Isabela, de sempre acreditar em tudo que eu fiz, em tudo que eu falo que eu vou fazer. A Carol é a primeira a acreditar. A Carol tem uma simplicidade, um coração humilde diante de Deus, de tal forma que me constrange até hoje. Eu conheço ela, tem 17 anos. E o dia que eu vi ela a primeira vez, eu falei: eu vou casar com ela. E nossa primeira fala, eu de forma afoita, falei: eu vou casar com você, esperando dar um fora, né? Eu achei que ela ia dar um fora. E ela respondeu: eu também vou casar com você. Eu assustei. Ela muito mais bela ali, né? Eu bem desfavorecida ali em todos os aspectos. E aquela mulher responde isso, eu fiquei em estado de choque. Então, a Carol, ela é a pessoa que deu alma para nossa casa, deu frutos do nosso amor. A Carol é alguém que realmente eu sinto o respeito que às vezes as pessoas não entendem, né? Porque eu falo que o cônjuge é mais importante que os filhos, e eu falo: o cônjuge é mais importante que seus pais, ele é mais importante que seus filhos, do que seu trabalho, do que qualquer outro assunto. Então eu tenho a Carol num lugar que ninguém na Terra, nenhum ser vivo na Terra tem esse lugar. O lugar é só dela. Daqui a 10 anos eu acho que a gente já vai ter... Já vai não, né? Daqui a 10 anos nós estaremos com 5 filhos. E eu espero que o ritmo tenha desacelerado um pouco.
Já não serão mais 33 aninhos aqui, então eu acho que vai ter dado uma desacelerada. Eu amo ele mais do que tudo. Eu amo muito ele. Eu quero honrar, cuidar, servir ele todos os dias da minha vida, sabe? Porque eu vejo que muito mais do que ser algo que eu possa dar para ele, é algo que ele retribui para mim, sabe? E independente das situações, independente do que aconteça, independente do que ele faça, eu sempre vou estar do lado dele. Porque a nossa aliança não está firmada em algo que é natural, mas está firmada em algo que é eterno. Então eu amo muito ele. E eu tenho certeza que isso não é algo que vem de mim, sabe? Isso é algo que o Senhor colocou dentro do meu coração, porque vai muito além, assim, do que eu poderia gerar, sabe? E eu tenho muito orgulho dele. Muito orgulho. Eu sabia que ele ia ser grande, mas eu não imaginava que seria desse tanto. Ele é muito forte, ele é muito destemido e ao mesmo tempo ele é muito simples. Me constrange todas as vezes que eu vejo ele falando do reino, sabe? Que ele tinha a oportunidade de perder o coração muito fácil, de permitir que o seu coração se contaminasse com coisas passageiras. Mas eu vejo que ele permanece firme, sabe? Ele permanece firme, focado no reino, focado em servir pessoas, em amar pessoas. Ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ele é muito generoso. Ele não é apegado a nada. E eu tenho muito orgulho dele. Da força, da garra, da determinação que ele tem, mas principalmente do coração que ele tem. E por ele não permitir que esse coração se perca. É o meu maior orgulho. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar em teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. A mensagem que nós carregamos é para todos aqueles que decidirem reinar, independente das circunstâncias que eles se encontram hoje, sabe? Porque eu me considero uma improvável. Eu não tenho grandes habilidades em mim, eu não tenho grandes talentos. E mesmo assim, eu fui colocada em uma posição que independe de mim, sabe? Que eu vejo que a única coisa que eu preciso ter é um coração. Então, essa mensagem é para essas pessoas que têm um coração, sabe? Um coração simples, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a aprender, independente das circunstâncias. E eu acho que quando a gente aplica o coração nisso, não tem como ter outra colheita a não ser essa, sabe? Eu resolvi gravar esse documentário para encontrar você. Muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Mas se a gente vê que alguém conseguiu, se a gente vê que algum vira-lata conseguiu, qualquer um pode conseguir. Só que você tem que levar a sério. Você sabia que 77% das pessoas no mundo inteiro trabalham com uma coisa que elas não gostam? Eu sei que você faz parte dos 77%. Você sabia que todos vocês foram chamados por Deus para governar, reinar, transbordar? Não é viver nessa timidez, nessa procrastinação, nesse medo de ser rejeitado. Isso não faz o mínimo sentido. Nessa necessidade das pessoas te aprovarem. Esse pior ano aqui é uma convocação para você que sentiu no seu coração esse tempo todo. Eu quero viver isso. Não é sobre imitar Pablo,
É sobre imitar alguém que não tem erro. Quem que é essa pessoa? Pensa aí, quem é a pessoa que nunca errou? É sobre conectar direto na fonte. É sobre você tirar 1 ano de verdade e parar de ser uma balela na vida. É sobre você parar definitivamente de ser um meia boca e fazer em 1 ano o que uma pessoa leva 100 anos para fazer. Tem como você produzir mais, tem como você colocar suas energias e as suas emoções naquilo que faz sentido. E não ficar desgastando a sua vida em prol do nada. Esqueça o sucesso. Abandona essa aprovação que todo mundo precisa te dar. O Senhor já te aprovou. Ele te chamou antes da fundação do mundo. Eu não vou perguntar se você quer ter o pior ano da sua vida. Só de ficar mais de 1 minuto assistindo isso aqui, você já começou o pior ano da sua vida. Eu quero saber se você quer minha ajuda para terminar. Se você quer minha ajuda, talvez é a primeira vez que você está vendo um documentário, isso vai acontecer. Você vai passar para dentro do documentário. Esse é um documentário que não é meu, mas é de uma geração. Então você pode cair para dentro. Eu não sei, talvez tenha um QR Code bem aí na tela. Sabe aquilo que você não larga de jeito nenhum, que é o celular? Usa ele para o seu benefício. Usa o celular para entrar dentro dessa tela aí agora que você está assistindo. Não sei se você está assistindo no cinema, na televisão ou em algum stream. Mas pega esse celular e muda de dimensão agora. Aponta a sua câmera para isso. Cai para dentro do pior ano. Para você honrar seu Deus, aquilo que Ele colocou dentro de você, seus filhos e essa geração. Aponta aí, cai para dentro. E essa é uma entrada. Você vai acessar uma dimensão sem volta. Você pode tocar o terror na terra. Te vejo na aula. Vai cuidar da sua vida. O pior ano já começou. Pega aqui na minha mão. Eu vou te ajudar.